uma aluna nossa que fez lá da Santa É, Casa, o doutorado dela. eu lembro, E eu aí a lembro. gente publicou nessa revista, assim, porque é inédito realmente. Sim. E é um fator preditivo, isso é importante para nós. Uhum. Nós precisamos disso, porque pode trazer o seu duplo J ou Não, esse, não, esse, é, né? esse, é, esse é o tipo do artigo que todo mundo que opera endometriose tinha que ler. Tem que Uhum. Porque, tomar mas aí consciência, entra o né? detalhe do seguinte, a visão do urologista. Se você tem um nódulo ali nessa região onde possivelmente o ureter está mais comprometido, o que a gente sempre fala é o seguinte, na maioria das vezes, a gente consegue dissecar o ureter, tirar a lesão, preservando o ureter da paciente. Porque na maioria das vezes a lesão, ela encosta no ureter, mas ela não abraça, ela não acomete o ureter. Uhum. É óbvio que quando ela abraça o ureter, acomete o ureter, destrói o ureter, não vai ter Não tem jeito. jeito. Você vai ter que ressecar, tirar aquela porção do ureter ruim, Uhum. juntar a boca com boca, Uhum. numa junção, ou se for um pedaço muito grande do ureter, você pega o ureter e coloca direto na bexiga. Você faz um reimplante do ureter. Para essas duas técnicas, você tem que deixar o catéter duplo J. Isso. Então, o catéter duplo J é uma segurança para que aquela área de costura, para que não fique vazando sob pressão urina, o catéter ele puxa a urina do rim e leva Direciona, né? direto para a bexiga, tirando a pressão da região da anastomose. A cicatrização fica muito mais fácil para o organismo. Uhum. Né? Geralmente a gente deixa de 3 a 4 semanas. Um mesinho de catéter no Perfeito. pós-operatório. Idem. Mas a questão do ureter, como eu falei que a gente consegue preservar na maioria das vezes, e que Uhum. muitas vezes a lesão não é porque tinha ureter acometido, mas é porque a anatomia do ureter está diferente, eu acho que é importante a gente colocar a experiência do grupo de que hoje em dia a gente, com a cirurgia com imunofluorescência, a gente consegue usar um marcador, um líquido chamado indocianina verde, que você, no início da cirurgia, o urologista ou até mesmo o ginecologista, ele consegue ir até o ureter, injetar esse líquido no ureter, dos dois lados, e na hora da cirurgia, que na maioria das vezes a gente faz por minimamente invasiva, ou seja, laparoscópica com a Uhum. câmera, você consegue ver uma imagem muito linda. A gente vai colocar aí na tela para vocês verem. É uma imagem que você consegue ver o ureter todo verdinho. Aí vai para o livro de anatomia. Aí não tem jeito. Porque você consegue dissecar o Exato. ureter. É Você diz assim, ó, perfeito. tá ali o ureter. Então, Uhum. puxa, olha, esse ureter ele tá puxado para a direita, esse daqui tá mais para o meio, mas você tá vendo a fluorescência. Então, acho que esse foi um ganho, né, Betinha, na Foi. cirurgia. Sim. Bastante. A Ganho de endometriose. tempo, ganho de diminuição de lesões, Acho né? que sem dúvida. A Sem dúvida. endometriose de ureter, ela acomete o ureter em 5% dos casos, então é pequena, né, teoricamente, isolada, porque tem esse acometimento dividido em extrínseco, que é esse que você disse, que Isso. só encostou ali no ureter, e Isso. intrínseco, que é quando ele abraça de fato o E ureter. destrói o E o ureter. extrínseco é 80% dos casos, e o intrínseco só 20%. Ainda bem, Ainda né? bem, né? E a endocianina, ela veio para trazer um refresco para a nossa vida. Porque, além de você poder enxergar ali o ureter e dar segurança para não lesar, você encurta o tempo cirúrgico. Porque muitas vezes você está naquela... A endometriose, ela distorce a anatomia. Uhum. Diferente da cirurgia oncológica, o câncer, ele é maligno, mas a anatomia está preservada. Uhum. A endometriose é uma doença benigna, mas a anatomia está distorcida. Pela inflamação. Ou seja, os fibrose. órgãos, eles têm tropismo pela doença. Eles vão ali para onde a doença está. Então, o ureter está imbricado aqui, os vasos estão dilatados para lá. Então, a gente acaba tendo uma distorção anatômica muito importante. E essa endocianina, ela deixa o ureter verdinho. Então, você assim, eu estou aqui, está com sangramento, tal. Peraí, deixa eu procurar onde está o ureter. Nesse caso, você nem precisa, você já sabe que ele está ali, né? Então, você consegue fazer uma cirurgia mais segura. Mas, para isso, Deus, a gente precisa ter uma câmera adequada, acoplada numa ótica adequada, né? Então, precisa que a gente tenha no hospital um equipamento necessário para que a gente possa utilizar essa endocianina e os nossos olhos enxerguem, porque a refração que nós vemos não permite identificar essa luz.
a gente precisa ter essa mudança ali na ótica com a Uma câmera câmera para infravermelha, né? ter uma outra refração, né? E a gente conseguir E enxergar, essa né? câmera começou na robótica, né? Ela começou. Mais ou São menos. diferentes, né? A robótica tem Sistema laparoscopia também. tem um sistema, né, de iluminação, mas não fica o tempo todo, né? E ele a hora que eu mostro a coloração do ureter, todo o resto fica preto e Fica branco. escuro. Né? E a laparoscopia tem diferente. Eu mostro e ainda com ele colorido, Uma né? coisa até... Falando bem simples, né? Sim, Para todo claro, mundo mas entender. é pra Não todo mundo adianta entender. eu vim aqui falar Claro, termos claro, que... claro. Até uma coisa, isso aí foi uma coisa que me lembra uma fase da minha vida que foi bem interessante, que foi a defesa do meu doutorado, né? Eu fiz doutorado em 2017 e a minha tese era sobre reconstrução ureteral. E eu fiz essa tese lá na Cleveland Clinic, onde a gente operou porquinhos com o auxílio do robô, mas a gente fazia depois, quando eu tive toda a reconstrução que eu fazia, eu tubularizei o peritônio e formei novos ureteres. Para os pacientes que têm avulsão de ureter ou lesões super complexas de ureteres, a gente retirava todo o ureter e reconstruía ele com um flap de peritônio. E, obviamente, depois até também pode pôr depois uma foto aqui também para mostrar a minha tese que foi publicada, inclusive. E a gente via, uma das coisas que a gente olhou para ver se teve vascularização, se formou o ureter, era justamente entrar com a endocianina e com a câmera de laparoscopia, que eles foram lá também, foram parceiros nossos na época. Aliás, até aproveitar aqui para agradecer o pessoal da Cleveland Clinic, o professor Jihad Kauk, Humberto Kernleider, Ricardo Autorino, que foram caras que tiveram comigo assim 100% do tempo para conseguir conquistar esse título de doutorado. Eu divido com todos eles e toda a equipe que estava com a gente lá. Mas foi uma coisa muito legal, porque você via a vascularização entrando e moldando todo o ureter. Então era fantástico. É muito lindo. O que a gente faz muito na endometriose, às vezes, é jogar a endocianina dentro do ureter. O que eu acho que a diferenciação é que a gente fazia por via endovenosa. Que esse daí você está vendo a vascularização, né? Aí você joga na veia para ver se... Então são duas visões diferentes. Outra mas muito legal. Intraluminal. É um artifício que a gente tem na laparoscopia, na visão que é muito bacana para identificação de vascularização. A gente usa no rim, quando a gente faz nefrectomia parcial. A gente usa para identificar a ureter e a gente usa também para essas coisas. É muito